Voltamos e nós estamos aqui tentando entender um pouco dessa história toda, que parece ser muito confusa, mas ela tem uma linha, um cordão dorsal fundamental. Vocês lembram da história de Raquel e de Lia, né? Raquel, então, acaba sendo aquela que foi preterida por Lia, que era a irmã mais velha, portanto, foi dada em casamento para enganar Jacó. E dela, de Raquel, nascem, então, 12 meninos e uma menina, a Dina. A Dina é que vai sofrer violência e, a partir daí, vai ser toda uma história desenhada. A gente pensa que não, mas Dina vai ser fundamental em toda essa história. Porque vai aparecer um Jacó deprimido, arrasado, ainda com peso de consciência de ter roubado a progenitura do próprio irmão, né? E lembram que eles costumavam colocar a mão embaixo da coxa de Isaac para que pudesse, a partir dali, fazer o juramento, né? A partir daí, como é que vem a história? Que você me contou um fato muito interessante que eu quero que você coloque aqui para nós. Então, no capítulo 32 do Gênesis, do versículo 23 até o 33, fala que Jacó, ele teve uma luta numa noite, ele acaba tendo uma luta contra um homem, e esse homem, na verdade, é um anjo. Um anjo de Deus. E fala que Jacó lutou a noite inteira com esse... E não conseguia dominar. E não conseguia dominar. Um homem lutou com Jacó até o despertar da aurora. Vendo que não conseguia dominá-lo, o homem tocou a coxa dele, de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou. Ficou manco. E ele continua nessa luta, porque Jacó diz para ele, então o homem diz, solte-me, pois a aurora está chegando. E Jacó respondeu, não o soltarei enquanto você não me abençoar. Olha só. Essa história toda, na verdade, o homem é um anjo de Deus. E é nesse fato dessa luta, porque ele agora percebe, eu preciso dessa bênção. Ele percebe que aquela bênção não tinha sido leal, Isso. nem real, porque o pai não sabia exatamente a quem ele estava dando a bênção. Agora, na verdade, é que ele recebe a bênção de Deus. E quando ele recebe essa bênção de Deus, Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa, ele fala, né? O homem continuou. Você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens e você venceu. Então agora Jacó passa a ser chamado de Israel, que é daí que a gente vai dar o nome desse povo de Israel. Ele lutou com Deus, venceu. Né? E a questão da coxa ferida é bem significativa, então, né? Aparece sempre essa questão da coxa como um lugar sagrado, da marca. É onde se ferra o gado, né? Na realidade, o gado é ferrado, é marcado na coxa, né? Então, talvez assim, o símbolo do povo de Deus estivesse na coxa, como que aquele que vai realmente ter direito de anunciar a sua descendência, a sua marca, a partir daquilo, né? Exatamente. E quando, então, ele é ferido, para lembrar que ele havia traído o juramento que ele fez pondo a mão embaixo da coxa do pai. Ele também, é quase que assim, agora é a verdadeira bênção. Certo. Né, que ele recebe. Mas é interessante citar aí de onde vem o nome de Israel, para ficar clara essa questão para nós. Então, Dina vai nos contar tudo isso e vem toda essa história do povo receber agora, receber a questão da marca também, da dinastia israelita, que passa a ser o corte no prepúcio de todo homem, né? Que é a circuncisão. A circuncisão. E agora a gente podia conhecer um pouquinho a história de Tamar, lá no capítulo 38. Capítulo 38, mais para frente. Mais para frente. A gente já está dentro da história da de novela Judá de e de José, Tamar. né? Isso, então.
Lá no versículo 6 do 38, fala assim, que Judá vai escolher uma mulher para dar para o seu filho primogênito, que chamava Rer, e a mulher chamava Tamar. Então, o Rer casa com a Tamar, né? Aí o Rer morre. Como tem que, a lei fala que o irmão tem que resgatar, porque ele morreu e não deixou nenhum descendente. Então tem que ter um descendente. Lembra que a gente falava? Agora o irmão tem que resgatar a Tamar para casar com ela, para ela ter um descendente para continuar a posteridade de Ré. Só que o irmão casa com ela, mas ele casou com a viúva, mas ele saberia que quando ela engravidasse, o filho seria do irmão e não dele. Aí o texto fala que quando ele ia coabitar com a Tamar, ele jogava o sêmen por terra. Aí por causa disso ele morre também. Aí então o que o Judá tem que fazer? Tem que ficar com a nora. Ele tem um filho que ainda é pequeno, né? E ele fala assim, não vou deixar ela aqui não, porque vai que ela, quando meu filho crescer, ela casa com ele e ele morre também. Então ele fala para ela assim, olha, vá para casa, minha filha de seus pais, fica lá. Quando esse menino crescer, eu mando buscar você para ele casar com você. Só que, ó, passa o tempo, ele não cumpre a promessa, não. Aí, então, fala que um dia o Judá vai lá para a cidade e ela fica sabendo que o sogro vem, ela tira a roupa de viúva, que estava até aquele momento, há 11 anos esperando, veste uma roupa diferente, mas cobre o rosto e fica na estrada onde o sogro ia passar. Quando o sogro passa, aí ele pensa que ela é uma prostituta e vai, né? E pergunta, ela fala, o que vai me dar? Aí ele fala, olha, agora eu não tenho nada, mas eu posso te mandar um carneiro depois. Ah, mas eu quero alguma coisa segurança. Aí ele dá o anel dele para ela e o cajado. Isso. Aí tá. Como se fosse um pagamento. Uma segurança. segurança. Uma segurança, um sinal de segurança. Aí ele vai, faz o que tem que fazer e volta para casa. Passa 3 meses, manda um recado pro Judá. Ó, a tua nora se prostituiu, está grávida. Merece morrer a pedrada. Ele vai lá para pegar o julgamento. Quando ela é trazida, aí ela fala assim, olha, o filho que eu estou esperando, o pai dele é o dono desse anel e desse cajado. Aí ele fica com a cara no chão. Ficou. Aí ele fala, ela foi mais honesta do que eu, né? Aí, então ele reconhece que ela é mais honesta, né? Aí ele fala, porque eu tinha que ter dado meu filho Sela para ela, eu não dei. Ela foi mais honesta. Ela buscou o direito, é importante. Qual era o direito dela? De ter sido resgatada. Não foi. Aí fala que então que ele leva ela para casa, não tem relações com ela, mas aí também vai ter gêmeos também. Ela vai ter gêmeos também, né? Aí é muito bonito o texto, porque fala assim, lê para nós, ó, o 38, versículo 27 até o 30. Muito interessante, eu gosto do jeito que conta a história. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira tomou, atou-lhe um fio escarlate, dizendo, foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão e foi o seu irmão quem saiu. Então ela disse, que brecha te abriste? E o chamaram de Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha um fio escarlate na mão, e o chamaram de Zara. Você vê como que é uma historinha contada, você acha? Que bonitinho. Uma criança está nascendo, ela não vai voltar para dentro e o outro nascer primeiro. Eu tive gêmeos, não é assim não. O primeiro vem mesmo, depois vem o outro. Aqui não. Eles não ficam um do lado do outro, fica um após o outro. Aí o texto fala, você viu? Um deles estende a mão, a parteira amarra uma fitinha vermelha aqui, escarlate na mãozinha dele. Aí ele guarda a mão, vai para dentro, o outro vem primeiro. É o jeito de contar, porque vai contar a história. E olha, e só um detalhe. Quem é esse Judá que apareceu agora aqui? Judá é um dos filhos de Jacó. Então, olha, mais uma vez, nessa família, acontece um passando a perna no outro. Que era um costume, a gente percebe na história que as famílias faziam isso, né? Passar a perna no outro. Ainda bem que hoje não faz, né? Não, isso era daquele tempo, Amélia. Então, olha, agora essas duas crianças, Farés e Zara, que são filhos de Judá, na verdade,
vão ser considerados como netos de Judá. Isso. E bisnetos de Jacó. Então percebe que na história de Jacó foram gêmeos, Jacó e Esaú, e os bisnetos dele são gêmeos. Parece-me que é para o Senhor dizer assim, em vez de uma graça, eu mando duas graças. É sempre né? dobrado. Sempre dobrado. Mas perceba que a história de Judá e Tamar, que se a gente ler essa história de maneira assim muito literal, olha, uma nora, uma mulher que se casa, o marido morre, o sogro deveria resgatá-la, dar a ela a a oportunidade oportunidade de ter continuar filhos, na sociedade, isso, na na família. família. Então, o sogro, que é Judá, deveria dar a ela um dos filhos, para que se casasse com ela e tivesse filhos. Esse sogro enrola ela, não faz, não cumpre esse dever. O que era dever dever dele. Ela vai em busca. E ela acha uma maneira, ela se transforma, se veste dessa maneira e tem esse filho com o sogro. Esses O dois bonito filhos. que ela tem dois, aí você pode imaginar. Ela casou com o primeiro e morreu, com o segundo ele morreu. Então, ela tendo gêmeos, ela pegou a descendência Do primeiro e do segundo. segundo. É, E por recompensa. Uma Uma recompensa. recompensa. Quer dizer, ela resgatou, na realidade, com esse gesto dela, ela é resgatada, mas ela resgata a descendência do primeiro primeiro e do filho, que era o segundo. Ré, e do segundo, que é o Onã. Quer dizer, eles vão continuar na história. E por isso que eu tô retomando, porque se a gente olha isso, essa história assim, a gente fala, ai, como ela fez isso com o sogro? Ainda que tenha... Esquece isso. Na Bíblia, o que a gente tem sempre que olhar qual era o objetivo dela? Ter os filhos, ser resgatada e resgatar a descendência do marido. É esse o objetivo. Ainda que isso tenha acontecido de maneira torta. Mas dentro do plano de Deus... Ele poderia ter resgatado ela também, porque para dar descendência para os próprios filhos dele. Claro. Ele não faz isso, ele não dá nem o caçula e nem ele resgata ela. Por isso Mandou que de ele volta pra casa do reconhece. pai. Por isso que ele reconhece. Ela foi mais honesta Honesta do que eu, porque ela fez aquilo que a lei mandava. De um jeito ou de outro, ela buscou essa descendência, o resgate aconteceu. É, por isso que me vai lembrar umas palavras do Evangelho, que vai dizer assim, que os filhos da luz têm que ser tão ou mais espertos que os filhos das trevas, né? Que ele é dado o direito para que ele recompense, que ele resgate aquilo que o mal não permita que aconteça, né? Exatamente. Porque o sogro passou a perna nela, né? Isso. Passou. Ela ficou lá, viuvinha, esperando, acreditou. Ele não cumpre a lei. É uma lei, a lei do levirato. Ele tinha que buscar. Exatamente. Então, Muito bem. A história de Tamar fecha aqui, né? com Eu esses quero dois filhos. lembrá-los que no encontro passado nós até havíamos falado de alguns materiais, alguns livros que podem ser lidos, podem ser buscados para aprimorar, aprofundar e até para trazer algumas novidades a mais, né? Eu quero falar para vocês deste livro aqui, desta feita, As Mulheres e a Bíblia e as Mulheres, né? São livros todos do CEPI, continuo fazendo a propaganda do Centro de Estudos Bíblicos, ao qual a Amélia é coordenadora, trabalha, enfim, é um ser atuante, intenso, para que nós possamos, então, ir não só aprimorando essas histórias e conhecendo mais, mas também a gente abrir outros cenários que não foram colocados aqui. São livros fininhos, fáceis de ser lidos, né? São histórias até bem pitorescas, bem interessantes de ser vistas, né? Falar também que a Maíla, no EDAP, também se propõe também a oferecer várias propostas de livros para aprofundamento, principalmente a respeito desse novo assunto, dessa temporada, que é sobre as mulheres, onde a gente conhece tão pouco e ouve falar tão pouco, mas tem um material que vale a pena ser consultado, né? Então, eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, estar conosco, pedir que não deixem de continuar, porque essa saga vai nos apresentar mulheres que a gente não fazia ideia que existiam. Então, tenham uma feliz semana. Até um próximo
terça-feira, próximo programa, agradecendo a presença de nossas biblistas aqui conosco. A Maíla, muito obrigada. A Amélia, agradecida também. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, Página da Bíblia. Até lá.